Salve, salve galera! Aqui Geraldo Varjabedian da Ação Clima Popular. Ação Clima Popular, que é um projeto de popularização da pauta climática. E agora nós estamos levando uma série chamada Autonomias, Cultura de Adaptação e Prevenção, na qual nós trabalhamos diretamente com alternativas de um repertório bem legal, voltado às mudanças climáticas dentro de um ambiente no qual você pode fazer a sua parte. Independente do que acontecer em termos de políticas públicas, independente do que governo e instituições resolverem, né, as questões ou trouxerem soluções, nós trabalhamos com essas ações diretas em que esse repertório ele entra não só no sentido das pessoas encontrarem autonomia, né, no seu dia a dia frente às mudanças climáticas, mas como um processo que induz, né, a cultura de adaptação à mudança, né, nos nossos modos de vida, que é tão necessária. O Autonomia está levando nesse momento um repertório voltado à alimentação. Nós estamos falando em produção de alimentos, especialmente aqui em Bertioga, mas isso vale para todas as cidades da Baixada Santista, do litoral, que tem uma característica muito semelhante, tanto na geografia, na forma do ambiente em que a gente trabalha, como no modelo de gestão, na forma como a política acontece e tal. A ocupação dos espaços nas cidades litorâneas não é voltada para a produção de alimentos e precisa ser, porque a maior parte dessas cidades é dependente de estrada para o abastecimento e precisa produzir segurança alimentar. Aqui nós estamos trazendo a sugestão da gente fazer horta em todos os lugares possíveis. Onde é gramado, faz horta, onde é jardim, faz horta, onde é calçada permeável, faz horta. E hoje a sugestão da gente é de nós trabalharmos com PANC. O que é PANC, gente? PANC é uma sigla, é um acrônimo. Planta alimentícia não convencional, que a gente está cada vez mais chamando de planta alimentícia não colonizada. Por quê? Porque essas plantas são, na verdade, a base alimentar de todo o Brasil e de outros países, né? Desde sempre. São plantas que são pioneiras de regeneração, são espécies que a gente considera ervas daninhas, considera isso, mas que na verdade são espécies que não cabem na estética, no paladar, no cardápio colonial, tá? Então nós aprendemos que comer é um hábito europeu, é um hábito estadunidense, é um hábito estrangeiro. Então o que nós comemos é muito baseado na cultura estrangeira. Só que nós aqui temos uma alimentação popular, histórica, né, que é feita dessas plantas. Então, desde sempre os povos indígenas conhecem o que pode e o que não pode ser alimento, o que pode e o que não pode ser remédio na mata. As comunidades quilombolas, caiçaras também têm esse conhecimento, né? Então, assim, as espécies mais famosas, taioba, pariparoba, né? Ou formas de fazer, puxa vida, coração de bananeira, umbigo de bananeira pode ser refogado. Então, é uma forma de fazer que também se encaixa no que a gente entende como não convencional pelo processamento. E essas espécies, elas têm todas uma característica comum. São espécies adaptadas ao meio ambiente, no nosso caso, restinga de Mata Atlântica, restinga de beira de praia, né? E são plantas que hoje são especialmente funcionais diante das mudanças climáticas. Por quê? Porque elas exigem menos irrigação ou sofrem menos com a falta de irrigação. E também são plantas que não têm uma demanda de nutriente, não precisam de uma adubação especial, nem de um solo especial. Aliás, no próximo programa nós vamos falar um pouquinho de solo. A galera fala, não, porque solo de praia, não sei o quê. Nós vamos conversar um pouco sobre isso. Só que hoje o papo é sobre punk, né? E essas espécies, elas têm essas características. São espécies extremamente resistentes, fáceis de fazer manejo, ou seja, pode tirar, muda de um lugar e plantar em outro, fáceis de semear e fazer pegar,
né? São espécies que, na verdade, nós já estamos habituados a elas, né? O pessoal mais local aqui do conhecimento popular, por exemplo, Bertioga, Santos, enfim, o pessoal conhece caruru, conhece pariparoba, conhece trapoeraba, conhece taioba, né? São espécies que a gente faz refogadas, né? Também nós temos os inhames, temos a batata da taioba que pode ser comida, enfim. Eu não costumo falar do que pode, do que não pode, do que é, do que não é, porque a ideia é passar o que significa, né? Qual é esse grupo de plantas, independente de qual é uma, qual é outra, para você sacar que você tem aí uma tremenda alternativa para produzir alimento, né? Então, para você fazer um canteiro, ao invés de você ficar preso ao paisagismo convencional, você também pode lançar mão de espécies alimentícias. Então, por exemplo, onde você ia plantar, sei lá eu, uma forrageira, um amendoim forrageiro, alguma coisa assim, você pode plantar uma batata doce e ao mesmo tempo que você tem o efeito estético, você produziu comida, tá? Então, se nós tivéssemos, por exemplo, um canteiro de batata doce e duas, três bananeiras em cada casa da cidade, jamais poderíamos falar em fome, tá? Porque haveria um mínimo de produção que a gente pode considerar, né? Só que assim, nós perdemos esse hábito, né? A cultura urbana, ela tirou, privou as pessoas do hábito de produzir alimento em casa, e a maior parte dos terrenos, dos lotes, ou é impermeabilizada, né? O pessoal põe cimento, lajota, não sei o quê, ou não tem espaço, ou é ocupada por jardins ornamentais que não têm função alimentar nem medicinal. O pessoal planta só para ver, e isso também é legal, porque afinal de contas a beleza faz parte, né? Só que apenas para ver está pouco. Está pouco por quê? Porque é um espaço que nós podemos utilizar para produzir alimento, para produzir remédio. Nós temos uma cultura muito ampla de espécies medicinais e alimentícias na nossa região. E isso cada vez mais ganha validação oficial. O que isso quer dizer? Quer dizer que as academias, a academia, a escola, a universidade, os institutos de pesquisa, que não se preocupavam muito com essas espécies punk, por exemplo, estão estudando cada vez mais essa espécie. Então, se você for procurar artigos e pesquisas sobre espécies alimentícias, você vai ver muito mais coisas sobre couve, sobre hortelã, sobre alface, sobre espécies de feira, de supermercado, do que sobre essas espécies. Mas, pouco a pouco, as pessoas estão se preocupando em estudarem essas espécies e validando o uso dessas espécies. Então, por exemplo, a Embrapa fez um estudo recente dando conta que Bertália e não lembro qual outra espécie, o caruru, né, se prestam à produção em escala. Eu não sou muito fã de produção em escala assim, não. Eu acho que a gente tem que trabalhar mais com nicho agroecológico, canteiro, né, hortas agroecológicas e assim por diante. Mas é uma possibilidade, né, de repente você produzir essas espécies. E no caso da Embrapa, por que que eles chegaram a isso? Porque nesse olhar do desenvolvimento dessas espécies entrou um detalhe fundamental. São espécies mais resistentes à falta de irrigação, tá? E esse é um problema central para a gente lidar aqui na nossa região, porque nós estamos sujeitos, muito sujeitos, a ondas de calor, a estiagens longas, né? E tempestades que vão impactar logicamente o solo, mas especialmente por conta de onda de calor e por conta de estiagem, nós temos uma certeza: vai faltar água além do que já falta. Isso é algo que, se nós não prestarmos atenção, nós vamos ficar na seca. Não é à toa que muita gente na internet hoje recomenda: estoque água, reserve água potável, porque o processo do El Niño, isso e aquilo. Mas, gente, não é só sobre o El Niño. O El Niño ele vem para agravar algo que já é concreto, né? Que é o processo de mudança climática, né? Que já está aí há bastante tempo, e depois do El Niño, porque o El Niño tem começo, meio e fim, depois do El Niño vai continuar. Tá? O fato é que nós precisamos ter segurança hídrica
temos que buscar segurança alimentar. Então, nada mais lógico do que, ao produzirmos os nossos alimentos, utilizarmos espécies que têm menor demanda de irrigação. Mesmo assim, galera que, por exemplo, vem a veraneio, né? Vem para uso de segunda residência, vem curtir praia e vai embora. Se de repente não estiver cuidando permanentemente, o risco de perder a espécie, de perder a planta é muito menor, tá? Porque assim, nós temos um prognóstico claro, uma previsão clara, ondas de calor e estiagem e fortes tempestades. Fortes tempestades quer dizer o quê? Chove o mundo em um dia e depois fica mais 10 dias, 15 dias sem chover. Né? O que encharcou, encharcou. O que não encharcou, velho, continua seco. E isso é um dos pontos que a gente vem batendo aqui. Nós precisamos trabalhar a despermeabilização do solo, né? Nós precisamos retomar a ideia dos solos permeáveis e as hortas, os espaços de produção de alimentos, podem ser uma excelente alternativa. Aí nós estamos botando no rodapé a dica da gente sempre trabalhar com solos cobertos, por quê? Porque a ideia é mantermos o máximo possível de umidade no solo, né? E você mantendo o solo coberto, com folhagem, né? Fazendo uma adubação verde, uma adubação com preserva a umidade por mais tempo no solo, dispensando, né, a irrigação. Então, se você lida com plantas que resistem melhor à falta de água e pratica, né, técnicas agroecológicas, ainda que a agroecologia seja uma visão muito maior do que isso, mas a técnica ela é importante no sentido de que você percebe o mecanismo de evaporação, né, atuando menos. Né? Você pode olhar aí, a maior parte das hortas descobertas, elas têm, além de uma grande demanda de irrigação, uma grande perda, porque, meu, perdeu a data, perdeu o tempo da irrigação, a planta simplesmente morre, né? E a gente está vendo isso em várias hortas por aí, que mesmo com a irrigação não estão dando conta, porque o calor é muito forte, porque as ondas de estiagem, né, são muito longas e assim por diante. Então a gente está trazendo essas dicas. A ideia é também trabalharmos cada vez mais com ações diretas. Então já levantei essa bola através do abraço e uma ação. Você pode chamar a gente para fazer uma oficina de horta na sua calçada permeável, no jardim da sua casa, né? Ou mesmo contratar o trabalho da gente para desenvolver junto, né? A gente monta uma equipe, leva uma galera, nós temos bastante gente, né? No caso de Bertioga, nós temos bastante gente que tem o conhecimento, que tem a prática, que sabe fazer e que de repente pode resolver essa questão. Né? Então você pode fazer contato e a gente armar um projeto. E eu quero muito fazer esse trabalho de rua, porque eu não acredito em adaptação climática de gabinete. Eu acho que nós temos que ir para a rua, temos que plantar na rua, temos que falar em falta de água, temos que falar em ondas de calor, falar nessas questões todas, né? Porque é muito importante e ainda não temos, enquanto política pública, um trabalho de comunicação social das instituições dirigido à população. Né? Então, tem aspectos de alimentação, aspectos de saúde, aspectos da arquitetura das casas, nós precisamos repensar, né, ventilação, precisamos repensar conforto térmico, tudo isso vai ser conversa da gente aqui, né, na série Autonomias. Então eu convido vocês a acompanharem, né, essa série, tanto aqui na internet como nas ações diretas, de maneira a, enfim, criarem familiaridade, né, com a pauta climática com que a gente trabalha. Eu quero aproveitar, hoje nós temos a nossa live agora é 20 minutos, porque no Instagram não cabe vídeo maior do que 20. Então, já começando aqui a série de agradecimentos, quero agradecer pela galera que sustenta o nosso projeto com as contribuições voluntárias, né, mantendo a nossa independência, mantendo a nossa tranquilidade para poder produzir esses conteúdos. Convidar você a contribuir, né? Por pouco que seja, eu tenho gente que me manda R$ 2, R$ 5, gente, não é o fim do mundo e ajuda bastante, inclusive porque nós temos custos, né? Você faz uma oficina, às vezes você precisa de um café, precisa de uma bolacha, alguma coisa assim, uma ferramenta, né? Então isso sempre ajuda. E aí fica o chamado
para a galera que quiser fazer as atividades. Esse processo que a gente criou do abraço e uma ação, ele funciona assim: você decide o que você quer fazer, né? Então, eu quero fazer um canteiro na escola do meu bairro. E nesse canteiro eu quero plantar punk. Pô, chama o Geraldo, chama a turma e vamos lá. A gente monta esse canteiro junto. A gente tem acesso aqui na nossa região, o acesso a mudas de punk é muito fácil. Ainda nós temos vários pontos, eu tenho esse mapeamento, né? Ainda temos muitos lugares em que existem essas espécies que não foram destruídos pelo processo de asfaltamento, pelas calçadas e também escapam, né, dos processos de zeladoria. E é isso uma coisa que eu sempre falo, não adianta a gente ficar falando, porque precisa de adaptação climática e tal, e o pessoal que trabalha com Secretaria de Obras, com zeladoria, com não sei o que, não entender que precisa parar de roçar essas plantas, parar de fazer poda assassina nas árvores e assim por diante. Essa é uma questão muito importante para a gente trabalhar na mudança de mentalidade, porque as nossas cidades estão muito quentes, cada vez mais quentes. A gente já cansou de falar aqui, né, sobre o problema trazido pela pavimentação com piche, né? Isso vai, vocês vão ver só, nas primeiras ondas de calor do El Niño, daqui a um mês, 2 meses, vocês vão ver só o calor que isso vai fazer, porque o asfalto, ele retém calor, né? Isso deveria ser algo que qualquer engenheiro sabe, mas parece que o pessoal fez de conta que não sabia, né? Esqueceu das aulas de albedo, esqueceu que o asfalto absorve calor, né? E nós vamos ter um desconforto térmico muito grande. Isso também é um motivo para a gente plantar, né? Plantar árvore, plantar horta, usar as nossas calçadas permeáveis para produzir conforto térmico, né? Isso é um lance muito importante, principalmente em ruas que acabaram virando desertos depois que as árvores foram derrubadas. Você também tem vive numa rua em Bertioga que ficou sem árvores? Meu, chama a gente, vamos plantar. Vamos plantar. Há um número muito grande de espécies que podem ser plantadas, espécies nativas, e talvez não nativas também, mas que podem ser plantadas, que podem produzir alimento, podem produzir medicamentos, né, remédios caseiros, enfim, e também servem, né, para fortalecer os corredores de fauna que se perderam, né? Todo mundo que tinha árvore na rua sabia como funcionava o fluxo, né, dos passarinhos, dos saruês, enfim, a gente perdeu isso e precisa ser recuperado, lembrando que uma espécie que estava aí com 20, 30, 50 anos, ela levou um tempo para se desenvolver e se desenvolveu numa fase do processo climático em que ainda não estava tão quente. Então, as mudas que a gente está plantando agora talvez sofram um pouco mais, né, para crescerem. Mas então é isso. Galera, por hoje ficamos por aqui, tá? Aguardo aí o contato de vocês para a gente fazer as dinâmicas. Não se esqueçam de mandar, né, contribuições voluntárias para apoiar o nosso projeto e vamos fazer adaptação climática na rua, vamos fazer adaptação climática diretamente com as pessoas, vamos somar, né? Porque isso não é um processo individual, não é a sua horta, não é a água que você guarda. Isso é um processo que a gente vai ter que desenvolver coletivamente na nossa comunidade para fazer frente não só ao El Niño, mas para todo o processo, né, das mudanças climáticas que ainda vem por aí. Lembrando que a gente ainda está muito longe de falar em adaptação, né? Não vamos nos esquecer que até há pouco tempo atrás, pouca gente falava em mudanças climáticas, muita gente ainda vivia dentro do negacionismo, ainda temos muita gente que não entendeu como a coisa funciona, por isso que nós acreditamos, nós aqui na Ação Clima Popular, acreditamos no método nós por nós, porque quem já entendeu o rolê, vai para a rua, planta, cuida das pessoas, cuida de mudar o jeito de pensar e fazer. Beleza? Então, um abraço a todos. Até a próxima edição do Autonomias, Cultura de Adaptação e Prevenção. Até lá!